E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais um The Deep Dive. É isso aí. A gente está aqui para mais uma imersão. Uma delícia. E hoje, o tema é bem central para a fé cristã, né? A gente vai falar de Páscoa. Mas a gente quer ir muito além dos coelhinhos, dos ovos de chocolate. A gente quer mergulhar no significado real, na essência da Páscoa. Verdade. Que é a ressurreição de Jesus Cristo, né? Isso. Então a gente vai entender de onde veio essa festa, essa celebração, por que é o Páscoa que a gente vê por aí parece tão diferente da Páscoa bíblica. Uhum. E principalmente como a gente pode viver essa época de uma forma mais espiritual. Isso aí. E para te colocar no clima, já te lanço uma pergunta. O que a Páscoa significa para você espiritualmente falando? Boa pergunta. Acho que essa é a melhor maneira da gente começar essa imersão. Muitas vezes a gente está tão acostumado com a Páscoa, com a tradição, que a gente acaba não se aprofundando no real significado. É verdade. Então, para entender a Páscoa cristã, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento e entender as raízes, né? A Páscoa judaica, o Pesach. Exato. E lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 30, a gente encontra a história, né? A instituição da Páscoa. Os israelitas estavam lá no Egito, escravizados, e Deus estava para libertar eles de um jeito poderoso. E a última praga que Deus mandou foi a morte dos primogênitos, né? Dos egípcios. E para proteger o seu povo, Deus deu uma ordem específica. Cada família israelita devia sacrificar um cordeiro sem defeito. Isso. E usar o sangue para marcar as portas. Exato. Das casas. E essa marca de sangue, ela tinha um significado muito importante. Era um sinal, né? Quando o anjo da morte passasse pelo Egito naquela noite, ele ia ver o sangue e ia passar por cima daquela casa. Poupar o primogênito que morava ali. Daí veio o nome Pesach, que significa passagem. Passagem. Né? Do hebraico. Foi a passagem da morte para a vida. A escravidão para a liberdade. Que forte, né? Essa imagem. E aí que a gente começa a ver a ligação entre a Páscoa, né? Judaica e a cristã. No Antigo Testamento, a gente vê esse livramento físico. Isso. Através do sacrifício do cordeiro. Aí a gente vai para o Novo Testamento e a Bíblia faz essa conexão. Sim. De forma muito clara. Em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Fala, tá Cristo, nosso cordeiro pascal. Então foi sacrificado. Então foi sacrificado. E João Batista, quando viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Exatamente. Então o Cordeiro Pascal, ele era como uma prévia, né? Uma sombra. Uma sombra do que ia acontecer. Jesus como o Cordeiro perfeito, sem pecado, se ofereceu em sacrifício para nos libertar da escravidão do pecado e da morte eterna. É uma libertação muito maior, né? Muito maior, né? Do que a libertação física dos hebreus. E aí a Páscoa, pra gente, cristãos, ganha essa nova camada de significado, né? Sim. Centrada em Jesus. E essa transição fica muito clara na última ceia, né? Jesus com seus discípulos. A última ceia, que foi aquela refeição que Jesus teve com os discípulos antes de ser preso, aconteceu justamente durante a Páscoa judaica. E Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, conta que Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim. E depois da ceia, ele pegou o cálice com vinho e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vocês. Olha só, a antiga Páscoa marcava a libertação, né? Da escravidão física. Sim. Ali Jesus instituiu um novo memorial, né? Um lembrete da libertação, da escravidão espiritual, através do sacrifício dele. O pão representando o corpo, o vinho representando o sangue que ia ser derramado por nós. Que mudança, né? E o mais interessante é que Jesus pega um ritual que já era tão significativo, né? Para o povo judeu cheio de história, de tradição, e transforma, né? Dá-lhe um novo significado. A Páscoa judaica sempre apontou para a libertação, mas Jesus veio como a personificação dessa libertação. Né? Então, a última ceia é esse ponto de virada, onde a antiga celebração ganha uma nova dimensão, focada no sacrifício de Cristo. Exatamente. E aí a gente chega na Semana Santa, né? Paixão, morte e ressurreição de Jesus. E Isaías, capítulo 53, versículo 5, já profetizava isso, né? Falando que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados.
E essa profecia se cumpre, né, nos dias que se diziam. Mateus descreve a crucificação e a morte de Jesus. No capítulo 27. Capítulo 27, versículos 32 a 56. É. E mesmo ali, né, na cruz, Jesus pede perdão, né, Pera, para os seus algozes. Pai, perdoa eles, pois não sabem o que estão fazendo. Que demonstração de amor, né? É um momento triste, né? De sofrimento. Mas a história não termina ali. Não. E essa é a mensagem central da Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 3 e 4. Paulo resume a nossa fé, né? É. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado Foi sepultado e ressuscitou. ao terceiro dia. No terceiro dia, segundo as Escrituras, É. um relato da ressurreição. Em Lucas, capítulo 24. Versículos de 1 a 12. O túmulo vazio, Né? a prova, né, Hum? da vitória de Jesus sobre a morte. Sim. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vazia, como o próprio Paulo diz. Mas ele ressuscitou. Sim. E essa é a base da nossa esperança. É. A garantia da nossa ressurreição e da vida eterna. Que vitória, né? É. Mas a gente olha para Páscoa hoje em dia, né? Parece que tem uma diferença, né? É. Entre o significado bíblico e a cultura. Infelizmente, né? Em muitos lugares, o sentido religioso da Páscoa foi ofuscado pelo consumismo. A gente vê coelho, ovo de chocolate e várias tradições que acabam desviando o foco da mensagem central, que é a ressurreição. Qual que é o significado real, né? Tá. Desses símbolos? Coelho, fertilidade, ovos, nova vida. Uhum. Mas tudo desconectado da nova vida em Cristo. É como se a embalagem fosse mais importante que o presente. E aí, será que a gente deve descartar essas tradições? É uma boa pergunta. Algumas pessoas acham que elas tiram foco do que é essencial, mas outras veem como uma oportunidade de conversar sobre a Páscoa, de alcançar pessoas que talvez não se interessassem de outra forma. Não tem uma resposta certa, né? É algo pra gente pensar. E como a gente pode viver a Páscoa, né? De um jeito que realmente honre o significado cristão. Uma boa maneira é dedicar tempo para ler e meditar nas passagens bíblicas sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Filipenses, capítulo 13, versículos 10 e 11, expressa o desejo de conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Romanos, capítulo 6, versículo 4, nos lembra que, através do batismo, fomos sepultados com Cristo para vivermos uma nova vida. Buscar a conexão com os eventos da Páscoa é fundamental. Mergulhar nas Escrituras, né? E Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2 também, né? Sim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Direcionar nosso coração, né? Para essas realidades espirituais. E a Páscoa também é um momento para a gente refletir sobre a nossa fé. Será que estamos vivendo essa nova vida que a ressurreição nos dá? É tempo de se renovar e de compartilhar essa mensagem com quem não conhece. Evangelizar, né? Evangelizar. É uma forma de celebrar a Páscoa. Então a gente viu bastante coisa, né? As raízes da Páscoa, o cumprimento em Jesus, os desafios da cultura moderna, né? E como a gente pode viver a Páscoa de forma mais profunda? A Páscoa é um lembrete do amor de Deus, né? E nos chama para vivermos, refletindo a esperança. A Páscoa não é só uma data no calendário, né? É um evento histórico que continua a impactar vidas hoje. A ressurreição de Cristo nos garante um futuro eterno. Que essa Páscoa possa realmente mudar a sua vida. Amém. E se você gostou dessa nossa conversa, se inscreve no canal Caminho da Fé. Isso. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com família? Família! Vamos espalhar essa mensagem. Que a paz de Cristo seja com você. Amém. E que Deus abençoe a sua jornada. Lembrando que você encontra a gente também em outras redes sociais. E para terminar, fica a reflexão. Como o significado da Páscoa pode transformar sua vida a partir de agora? Até a próxima! Tchau, tchau.